Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Na aula de hoje a gente vai estudar geometria da molécula. Então tem uma habilidade aí que a gente só vai adquirir mesmo essa habilidade na terceira aulinha. Porque a habilidade diz o seguinte, ó: reconhecer os estados sólido, líquido e gasoso em função das interações eletrostáticas entre átomos, íons e moléculas. Por que a gente vai adquirir só na terceira aula? Porque antes de falar das interações eletrostáticas, para vocês entenderem o que é isso, a gente precisa de dois conceitos muito importantes antes. Primeiro, a gente precisa aprender a geometria da molécula, a geometria molecular, a forma como essa molécula se orienta no espaço. A gente depois vai falar da polaridade da molécula e depois sim das forças intermoleculares, certo? Que é o que abrange essa habilidade. Então, bora lá. Já falei, a gente vai aprender hoje geometria molecular. Para a gente entender a geometria, tem uma base aí de entendimento. Então, a base da geometria molecular é analisar a repulsão que existe entre os pares de elétrons na camada de valência. Então, você tem que lembrar que o átomo, ele é feito de quê? Quais são as partes do átomo? O átomo tem um núcleo, que tem cargas positivas e neutras. Então, o núcleo do átomo é positivo, né? Lembra dos prótons? E ao redor, né, do núcleo tem a eletrosfera, onde orbitam os elétrons, que são as partículas de carga negativa. Pois bem, para a gente determinar qual a geometria, a forma espacial de uma molécula, a gente precisa olhar para a molécula e observar os elétrons. A gente vai olhar a molécula como nuvens de elétrons, polos de elétrons. Lembra que cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem. Então, se a gente está analisando os elétrons da molécula, a gente está analisando a repulsão entre esses elétrons, tá? Então, onde tiver elétron ali na molécula, a gente vai falar que é um polo de repulsão. Como que funciona isso? Então, ó, na molécula tem o seguinte: tem pares de elétrons que vão estar sendo compartilhados, vão estar em ligação com outros átomos, certo? Um par de elétron compartilhado aí por um átomo e outro átomo dentro da molécula, certo? São pares de elétrons compartilhados que a gente fala. Ou ligados, ligantes, enfim. E também vai ter aqueles, dependendo da molécula, tem pares de elétrons isolados ou pares de elétrons livres na molécula. Cada um desses que eu falei, ou pares de elétrons compartilhados ou os elétrons livres, vão constituir polos de repulsão. Tá? Então, para a gente determinar a geometria da molécula, tem que analisar os polos de repulsão da molécula. E tem que lembrar também que a molécula ela se dispõe, ela se arranja no espaço buscando sempre a menor repulsão possível. Então, esses polos de repulsão eles vão se afastar o máximo possível, porque quanto mais repulsão dentro da molécula ali, mais instável ela é. E a molécula sempre busca a estabilidade. Do mesmo jeito que o átomo busca a estabilidade, a molécula também busca a estabilidade, tá? Então, se tiver muita repulsão na molécula, a molécula é instável e ela não quer isso. Então, os átomos sempre vão se arranjar dentro da molécula, buscando a menor repulsão possível, certo? Tendo isso na cabeça, vamos aqui para o próximo slide. Como determinar a geometria de uma molécula, então? Tem 3 passos para você seguir. Primeiro, você determina qual o átomo central da molécula. O átomo central vai ser aquele que faz mais ligações com os outros átomos e está em menor quantidade na molécula, por consequência. Depois eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar mais suave na cabeça. Depois que determinou o átomo central, você vai dispor os átomos e vai adicionar ali cada bolinha, cada elétron que existe na camada de valência desses átomos. A famosa fórmula de Lewis, lembra que a gente já viu? Depois, por fim, você vai analisar a repulsão dos elétrons no átomo central. Você vai analisar os polos de repulsão, que a gente acabou de ver. Então, no exemplo prático aqui, tem o CO2, dióxido de carbono. Qual átomo que está em menor quantidade nessa molécula aqui? Essa molécula tem um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Logo, o átomo central é carbono. Vou colocar ele aqui. Já deixei o carbono com seus 4 elétrons da última camada. Como eu sei que são 4 elétrons da última camada? Ou você faz a distribuição eletrônica, mas nem precisa. Pega a tabela periódica,
ver lá em qual grupo está o carbono, no caso ele está no grupo 14, e esse grupo vai nos dizer quantos elétrons esse átomo tem na última camada. Se ele está no grupo 14 da tabela periódica, despreza 1, você sabe que ele tem 4 elétrons na última camada, certo? Então, eu já coloquei aqui o carbono na fórmula de Lewis. Aí eu coloco aqui, ó, ele não tem mais 2 oxigênios, coloco um oxigênio aqui e um oxigênio aqui. Quantos elétrons o oxigênio tem na última camada? Tem 6. Por quê? Porque ele está no grupo 16 da tabela periódica, certo? Então, tá aqui bonitinho, a gente já seguiu os passos 1 e 2. Agora, analisar a repulsão eletrônica. Então, ó, se a gente olhar aqui no átomo central, para a esquerda ele tem um polo de repulsão. Olha o tanto de elétrons que tem aqui, certo? São os elétrons compartilhados. Para a direita ele tem outro polo de repulsão, tá? São os outros pares aqui compartilhados. Não tem elétron livre. Então, se ele não tem elétron livre, vai ser mais ou menos assim, ó. Carbono, aí tem um ligante aqui, oxigênio, outro ligante aqui, oxigênio, certo? Vocês estão vendo? Essa é a menor repulsão possível, ó, formando um ângulo de 180 graus. Se eu fechar aqui, ângulo de 90 graus, não, gente. Esses dois polos, eles vão se repelir o máximo possível, buscando a estabilidade da molécula. Então, eles formam... Agora eu não consigo. Então, eles formam uma linha, formam um ângulo de 180 graus. Carbono no meio, oxigênio, oxigênio, certo? Tem um polo de repulsão aqui, um polo de repulsão aqui. E formando um ângulo de 180 graus é a máxima distância possível entre eles. Menor repulsão, certo? Então, se eu pegar aqui a fórmula estrutural plana do CO2, fica assim. Carbono com seus dois ligantes. Aqui, ó, dupla ligação aqui, dupla ligação aqui. Aí, o modelo geométrico do CO2 é esse aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Tá? Carbono no meio, 2 oxigênios. E aqui mostrando a dupla ligação que eles fazem no compartilhamento de elétrons. Tá? Então, essa geometria aqui é uma geometria linear. Forma uma linha, tá vendo? 180 graus. Certo? Continuando. Aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Não, vou deixar. Ó, aqui eu coloquei o CO2, de novo o exemplo que eu acabei de dar pra vocês. Só deixei aqui bonitinho. Importante lembrar que o ângulo de 180 graus. Aqui tem mais 2 exemplos, cloro e hidrogênio. Aí eu tenho que sair daqui, peraí. Deixa eu sair da frente. Vídeo aqui. Pronto. Aqui tem, então, o exemplo do CO2 que eu já dei. Aqui o cloro, mesma coisa, hidrogênio. Então, ó, essa geometria é a geometria linear. Primeira geometria que a gente está estudando hoje. Se a gente analisar aqui o cloro e o hidrogênio, são só 2 átomos, ó. Mas o princípio é o mesmo. Vai ter 2 polos de repulsão. Vai ter 2 polos de repulsão. Os átomos vão se afastar o máximo possível na molécula, buscando a menor repulsão e, com isso, maior estabilidade. E aí, a geometria vai ser essa daqui, linear, certo? Deixa eu voltar aqui. Voltei. Agora, próximo slide. Peraí, minha seta. Próximo slide, geometria angular. É a geometria da molécula da água. Então, vamos fazer de novo, ó. Fórmula molecular está aqui, H2O. Fórmula de Lewis, ó. Átomo central, o oxigênio, está em menor quantidade, faz maior número de ligações. No caso, ele faz 2 ligações. Coloquei elétrons na camada de valência. Só olhar que grupo ele está na tabela periódica. Você consegue fazer isso sem problema nenhum. Então, o oxigênio tem 6 na última camada. Para ficar estável, ele precisa fazer mais 2 ligações. Ele precisa de mais 2 elétrons. Lembra? A gente já estudou isso. Ligações químicas. Então, ele se liga aqui a um hidrogênio, faz uma ligação, e outro hidrogênio faz outra ligação. Se eu contar aqui, ó, antes o oxigênio sozinho, né, isolado, tinha 6 elétrons na última camada. Ligado a 2 hidrogênios, ele atinge 8, ó. Então, 6 mais um desse aqui, 7 mais um desse aqui, 8. Cada hidrogênio fica estável com 2 elétrons na camada de valência. Então, fazendo aqui ligação com o oxigênio, cada hidrogênio tem 2 elétrons na última camada. Certo? Então, essa molécula aqui está estável. E analisando os polos de repulsão agora,
Tem um polo aqui, olha a imagem agora, que é importante. Tem um polo de repulsão aqui, ó, com hidrogênio ligante. Outro aqui na direita com outro oxigênio, com outro hidrogênio. Então, são dois polos de repulsão que já tem na molécula de água. Porém, repare que, mesmo o oxigênio se ligando com dois hidrogênios, ainda sobram um par de elétrons livres. Então, ó, terceiro polo de repulsão nessa molécula. E sobra aqui embaixo mais um par de elétrons livres. Então, quantos polos de repulsão tem na molécula de água? Tem um, tem dois, tem três e tem quatro. Quatro polos de repulsão. A fórmula estrutural plana da molécula de água é essa daqui, ó. O oxigênio central ligado aos dois hidrogênios. Nas fórmulas estruturais planas, no arranjo espacial e etc., esses pares de elétrons livres, eles não aparecem, tá? Mas eles têm um papel importante. Olha no arranjo espacial da molécula aqui de água. Por que que ela não é linear igual ao CO2? Por quê? Porque a gente tem que lembrar que esses pares de elétrons aqui também exercem força de repulsão entre os outros. Então, ó, tem que lembrar que... Peraí. Aqui... Carimba. Aqui tem um par de elétrons. Aqui vai ter outro par de elétrons. Peraí que eu vou arrumar. Então, ó, tem um par de elétrons aqui, um par de elétrons aqui, e eles exercem força de repulsão entre os elétrons ligantes embaixo. Então, a molécula de água vai adquirir essa fórmula aqui angular. Estão vendo aqui? E aí, vamos lá. Aqui eu não consegui encaixar direito na tela, mas dá pra ver a molécula, tá bom. Ó, esse aqui é um simulador de química, tem várias coisas legais, eu vou usar bastante nas aulas. E aqui a gente consegue ver, ó, a geometria da molécula de água em 3D. Olha, a geometria que a gente chama de angular. Pra gente entender a repulsão que aconteceu aqui, por que que a água é angular e não é reta? A gente adiciona os pares de elétrons aqui, ó, isolados, tá vendo? Aqui ele já mostra os polos de repulsão, ó, com os elétrons livres. Então, tem um polo aqui e os dois pares de elétrons compartilhados aqui na ligação. Então, na molécula de água tem 4 polos de repulsão. Por isso que, ó, a água adquire essa... como que fala, gente? Tô perdida aqui as palavras. Essa forma angular, tá? Não pode esquecer que tem pares de elétrons livres e eles também participam nessa repulsão toda aí, tá? O que mais que eu posso mostrar? O ângulo de ligação, ó. Então, o ângulo de ligação nessa molécula de água, especificamente, vai ser 104,5 graus. Tudo bem? Tirando os elétrons de novo, ó. Geometria angular, tá? É assim que aparece. A gente não mostra os pares de elétrons aqui, é só para vocês entenderem. Voltando no slide... Olha lá, esse aqui é o modelo geométrico da molécula de água, tudo bem? Então, eu trouxe outros exemplos aqui embaixo. O H2S, ácido sulfídrico, se não me engano, ele também vai ter a mesma geometria da água, geometria angular, com 2 pares de elétrons livres também. Agora, o SO2, o dióxido de enxofre, percebam aqui, ó, na formulinha que ele só tem um par de elétrons livres. Ele não tem 2 como na água. A geometria também é angular, só que o ângulo de ligação, o ângulo aqui que forma entre as moléculas, entre os átomos, aliás, da molécula, vai ser um ângulo maior, vai ser de mais ou menos 120 graus. Vamos ver se tem aqui no simulador o SO2 aqui. Ah lá, 119 graus. Então, na molécula de água, o ângulo era de 104,5. Porque na molécula de água tem 2 pares de elétrons livres e eles empurram com mais força, digamos assim, os pares de elétrons que estão ligados, tá? A força de repulsão é maior. Então, dá mais uma fechadinha nesse ângulo. O SO2, como ele só tem um par de elétrons livres aqui, ó, tá vendo? Parece um bichinho, né? Ele só tem um par de elétrons livres, então o ângulo não fica tão fechado assim. Todos esses ângulos aqui vão ser de 119 graus, certo? Bora pro próximo slide, que eu enrolei muito nesse. Geometria trigonal plana. De novo, fórmula molecular do trifluoreto de bromo. Aqui,
fórmula de Lewis aqui, ó. Átomo central. Aqui eu destaquei em vermelho para ficar mais fácil de ver, que agora tem um monte de elétrons. Então, o boro, ele tem 3 elétrons na última camada. Ele é uma exceção à regra do octeto lá, que cada átomo precisa ter 8 elétrons na última camada para ser estável. O boro é uma exceção, ele é rebelde, ele fica estável com 6, tá? Então, só para lembrar aqui. Vocês podem perceber, ó, que ele faz uma ligação aqui, 2, 3. Então, na última camada ele vai ter 6 elétrons, mas ele está estável, porque ele é uma exceção. Cada flúor tem 7, então eles fazem a ligação aqui, belezinha. O arranjo espacial não é uma cruz, como aqui na fórmula de Lewis fica. O arranjo espacial vai ser esse aqui, ó. Quais são os polos de repulsão nessa molécula? Tem um polo aqui, nessa ligação do flúor, outro aqui embaixo e outro aqui na direita. A molécula tem 3 polos de repulsão. Então, 3 polos de repulsão. Na fórmula de Lewis está assim, vocês conseguem ver? Uma cruzinha. Só que esse ângulo aqui, ó, é de 180 graus, enquanto esse aqui é de 90. Não pode ficar assim, esse ângulo tá maior. Então, a molécula vai se rearranjar de uma forma onde, ó, esses dois aqui, aliás, esses 3, eles ficam distante o mais distante possível, para ter menor repulsão, certo? Eles se odeiam, então eles ficam o mais afastados possível, certo? Vamos lá, então, que vocês vão entender no modelo 3D. Aqui, ó, a geometria, ó. Esse aqui é o modelo geométrico, então eles formam um ângulo de 120 graus. O que mais? Outros exemplos, sempre vai ter um átomo central e 3 átomos ligantes sem elétrons livres, tá? Então, quando você tiver um átomo central, 3 átomos ligantes e 100 elétrons livres, pares de elétrons livres, você vai ter a geometria trigonal plana. Vamos entender aqui? Aqui. Então, o boro no meio e os 3 flúor. Ó. Estão vendo? Na forma 3D. Aqui já tá com ângulo de ligação, vou tirar ele. Ó. Certo? A forma molecular, então, é essa daqui. Perceba que cada bolinha amarela que representa um flúor está distante da outra o máximo possível que elas conseguem, tá? Pensa que elas se odeiam, elas querem ficar longe umas das outras. Então, é isso aí. Não tem par de elétrons livres, aqui o ângulo, ó, 120 graus. Bora para a próxima. Piramidal, outra geometria. Piramidal, você já sabe pelo nome que vai formar uma pirâmide. Então, aqui tem o exemplo da amônia, NH3. Da mesma forma, eu coloquei aqui, ó, os 5 elétrons na camada de valência do nitrogênio. E aqui, cada hidrogênio com seu elétronzinho. Fazem aqui 3 ligações. Perceba que tem um par de elétrons livre, então vai sobrar um par de elétrons aqui. Quantos polos de repulsão tem na molécula de amônia? Então, se eu contar, tem um hidrogênio aqui que é um polo de repulsão, 2, 3 polos de repulsão e aí 4 polos de repulsão com um parzinho de elétrons livres, certo? Como que essa molécula aqui vai se orientar no espaço? Vai ficar desse jeito aqui. A forma que a gente apresenta esse arranjo espacial da molécula no papel é desse jeitinho aqui, ó. Então, quando tem um traço normal, significa que está no plano. Então, pensa no nitrogênio no meio e aqui, puxou, tem o hidrogênio. Esse aqui, ó, esse traço mais grosso, significa que o hidrogênio está na frente. Pensa aí na pirâmide, daqui a pouco vocês vão ver no modelo 3D. E esse tracejado mostra que o hidrogênio tá mais no fundo, assim, tá? Então, você tem o nitrogênio ligado com o hidrogênio no plano. Aí tem um hidrogênio mais para frente e um hidrogênio mais para trás, tá? É isso que essa simbologia representa. E aqui, o modelo geométrico, ó, formando uma pirâmide, tá? Com ângulos de 107 graus. Vamos para o que importa. Não, deixa eu colocar um negócio que eu esqueci aqui. Só para lembrar que eles estão dispostos assim, porque tem um par de elétrons que vai exercer influência e vai repelir todo mundo para baixo, certo? Bora aqui no simulador ver a amônia. Amônia. Aqui é a amônia. Ó, deixa eu tirar tudo primeiro. Essa aqui é a geometria da amônia, tá vendo? Que ela é toda
tem um ângulozinho assim formando a pirâmide, tá? Por que que ela forma a pirâmide? Porque tem que lembrar que tem um par de elétrons livres ali em cima e eles exercem uma repulsão maior. Então, ó, eles vão afastar todos esses pares de elétrons ligantes aqui. Beleza? E o ângulo 107,8. Tudo bem? Essa aqui é a fórmula 3D, geometria espacial dessa molécula. Tirando aqui o par de elétrons, ó, fica assim. Tudo bem? Formando a pirâmide. Voltando. A última, tá, gente? Quantos minutos de aula? 20. Foi mal. Então, molécula CH4 agora é o metano. Vamos ver rapidão. Carbono com seus 4 elétrons na última camada, cada hidrogênio ligante com seu 1 elétronzinho da última camada. O carbono fez aqui as 4 ligações, ficou estável, cada hidrogênio ficou estável aí na ligação. Quantos polos de repulsão? 1, 2, 3, 4 polos de repulsão. Lembrando que ele se afasta o máximo possível para buscar a menor repulsão possível. A geometria vai ser essa daqui, ó, geometria tetraédrica, com ângulo de 109 graus e meio. Da mesma forma, a gente representa assim, ó, tracejado grosso, hidrogênio na frente. Tracejado tracejado falho, o hidrogênio no fundo. E fica mais ou menos assim, ó, o hidrogênio na frente, hidrogênio no fundo, certo? Todos os ângulos de repulsão são iguais, tá? Porque nesse caso não tem elétron livre, então a repulsão é a mesma. Eles formam um tetraedro. Vamos ver aqui, CH4. Aqui. Olha, deixa eu tirar o ângulo primeiro. Olha, não tem par de elétrons livres. Perceba que o ângulo de ligação é o mesmo, certo? O ângulo de repulsão, aliás, ó. Colocando o ângulo aqui, 109,5. Tudo bem, gente? Essa aqui é a fórmula, então, geométrica, a geometria da molécula de metano. Aqui, eu coloquei mais por curiosidade mesmo, sei lá, aqui tá tudo junto, ó. Vocês conseguem ver o desenho que forma aqui, do triângulo, na geometria trigonal plana, aqui a piramidezinha. Enfim, tá tudo junto aqui, depois quem quiser dar uma olhada. E aqui, mais por curiosidade mesmo, eu trouxe aqui, ó, existem outras formas geométricas nas moléculas, mas a gente não estuda no ensino médio, tá? Isso aí você vai ver na faculdade, você vai ver num curso aí de química, se você seguir a área, engenharia, essas coisas. Mas só para vocês saberem que existem outras mais geometrias de moléculas, tá? Por hoje é só. O questionário é simples, já que a aula tá comprida, o questionário vai ser simples. Você vai dar, é igual o que eu deixei na aula passada, feedback da aula, se você entendeu, não entendeu, e lá um espaço para você tirar as dúvidas. Eu espero que tenha ficado claro esse conteúdo para você. Para analisar e determinar a geometria de uma molécula, então, você monta lá a molécula linear, coloca lá cada elétron na camada de valência, analisa a repulsão, né, analisa lá quantos polos de repulsão tem na molécula e tem que lembrar sempre que a molécula se arranja buscando a menor repulsão possível. Esses polos vão ficar afastados o máximo possível que eles conseguem dentro da molécula. E aí você tem a geometria molecular. Beleza? Antes que eu me esqueça, eu vou explicar aqui o trabalho que eu vou pedir nessa semana. E aproveite, vocês têm essa semana e a outra semana inteira. A gente não vai postar atividade no Classroom, então vocês vão ter tempo para fazer essa atividade prática que eu vou pedir. Eu quero o seguinte, que vocês usem a criatividade para montar modelos físicos, né, palpáveis, de geometria molecular. Então, você pode usar, por exemplo, massinha de modelar com palito de dente, faz a massinha, a bolinha, representa o átomo. O palito de dente vai representar as ligações. E aí você monta a geometria de uma molécula tetraédrica, piramidal, monta aí uma trigonal plana. Você pode usar, em último caso, você pode usar a mão, do jeito que eu fiz. Piramidal. Monta aí de um jeito bonitinho, tira uma foto aí legal, que dê pra ver, sabe? A molécula em 3D, molécula. Então, eu quero no trabalho dessa semana que vocês usem a criatividade para montar modelos geométricos, os modelos que a gente viu na aula de hoje. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, me pergunte, sabem que eu sempre respondo vocês, tá? Então, beijo e tchau, até a próxima.